Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Portugal ficou hoje a conhecer o novo governo. Luís Montenegro apresentou ao Presidente da República a lista dos ministros que vão fazer parte do seu segundo executivo. Há caras novas, mas a maioria mantém-se. É o mais recente capítulo numa trepidante semana política que arrancou com um novo Parlamento e um novo partido a liderar a oposição. O Chega tem agora mais deputados que o Partido Socialista. Um progresso notável de um partido que há 6 anos tinha apenas um deputado. Agora tem 60. Um resultado que tem um rosto, André Ventura, presidente do Chega, que vou entrevistar na próxima hora. André Ventura, muito obrigado por vir à grande entrevista aí à RTP. O senhor disse ontem na Assembleia da República que esta vai ser a última legislatura da Terceira República. O que é que quer dizer com isso? Antes de mais, cumprimentá-lo, cumprimentar a RTP e os telespectadores e agradecer o convite para esta entrevista. Bom, é simples de perceber, nós desafiámos o PSD para uma revisão constitucional, quando falava em Terceira República e em Quarta República, desde o início do nosso programa, que está uma mudança de regime, não do regime democrático, porque nós nascemos e crescemos no regime democrático, mas uma mudança de regime em vários aspectos de dimensão constitucional. E agora temos a possibilidade de fazer essa, digamos assim, maioria constitucional, sem precisar do Partido Socialista. E isto significa que podemos estar perante uma transição constitucional em várias matérias, a que eu me tenho... Mas, André Ventura, quando se fala em numa nova república, numa quarta república, normalmente identifica-se com rupturas importantes, ao nível, seja dos órgãos de soberania, da separação dos poderes, claro, eventualmente do método de eleição, mas mesmo de alterações de garantias ou direitos fundamentais. Mas, Vítor, é isso que está em causa. Vítor, é tudo isso, porque de facto nós temos que ter alterações ao nível da separação de poderes. Nós não podemos continuar a ter a tentativa e muitas vezes a interferência da política na justiça para proteger uns ou prejudicar outros. E já vimos isso várias vezes, desde António Costa a José Sócrates, vimos passar vários casos desse capítulo. Nós temos que garantir que a Constituição protege uma justiça independente, independentemente das cores partidárias. Mas o André Ventura acha que a justiça portuguesa neste momento não é independente? Não, eu acho é que ela é passível de ser atacada por poderes políticos de má fé, e já vimos isso com José Sócrates e com o Procurador-Geral da República quando foi o caso de José Sócrates. Já vimos isso quando foi os casos, aliás, o caso Casa Peão, evidente disso, quando ouvimos escutas de António Costa a falar com Ferro Rodrigues, a dizer que se vai encontrar amanhã com o tal do Ministério Público ou com o juiz tal, que está com o Presidente da República. É a podridão do regime, a podridão absoluta em que alguém tenta proteger, naquele caso era Paulo Pedroso, aliás, comentador nesta casa, acho errado, mas é uma decisão que a RTP tem que assume, para proteger Paulo Pedroso, numa conversa absolutamente que eu acho que qualquer polícia, magistrado ou juiz deve escandalizar, mas vemos, o que é que vemos aí? Não a interferência, mas a tentativa de políticos que sabem que é fácil ou passível de interferir no curso da justiça. Portanto, nós temos que garantir que os cargos da justiça são despolitizados, isso é importante. Garantir também que a justiça é blindada, eu não defendo nenhum governo de juízes, nem nenhum governo de magistrados. Eu acho que a justiça tem que ser escrutinada democraticamente, como todos os poderes. Mas tem que ter a capacidade de, quando tem que agir, não estar a pensar se é do Chega, se é do PS, se é do PSD, se é do PCP. Tem que agir. E isso é uma mudança de regime. A outra tem que ver com a própria forma de regime, se me permitir. Sim. Antes de ir à frente, André Ventura, não se esqueça do que vai dizer. Só para dizer que, em relação a Paulo Pedroso, na verdade, ele esteve detido, mas depois não houve nenhuma acusação sobre ele. E mais, o Estado português foi obrigado a fazer uma indemnização porque, exatamente por um abuso de poder. Tem razão quanto a esses factos. São os factos que são relevantes, não é? Porém, vamos lá ver. Mas não vamos voltar atrás. Não, eu só quero dizer isto porque eu é que toquei no assunto, não foi o Vítor que tocou no assunto, fui eu. O Paulo Pedroso teve as decisões que teve, eu não me conformo com elas, mas isso sou eu, cidadão André Ventura. Mas eu li, porque o processo é público e nós lemos e ouvimos. E eu sei, e todos lemos, o que aconteceu. E é mais do que aquilo que as testemunhas eventualmente possam dizer. Mas eu não queria falar... Deixa-me só dizer, o Lula da Silva também foi tirado da prisão. E não é por isso que não é corrupto. Não é por isso, desculpe lá, com toda a franqueza. O Paulo Pedroso é uma má escolha, a meu ver, como contribuinte para a RTP. Acho que tenho direito eu nem sequer estou a falar sobre eu sei que é verdade que ele teve preso e o Estado pagou, na minha perspectiva, erradamente, e ele devia ter continuado preso. E porque eu estou a dizer isto, vi o processo, e li o processo, e é a minha opinião do que devia ter acontecido. Tenho direito, como tem cidadão. Todo o direito, mas um processo também, devo dizer, André Ventura, um processo não é um julgamento, não é? Um processo é uma parte... Não é, mas olha, Vítor, há uma coisa importante. Se Paulo Pedroso fosse tão inocente, porque é que houve uma movimentação tão grande do poder político? Eu gostava de avançar, eu gostava de centrar isto. Não, mas porquê é que houve uma movimentação tão grande do poder político para o salvar?
Porque é que Ferro Rodrigues, António Costa e outros estavam tão preocupados em salvá-lo? Se consideravam que ele era inocente, que estavam por. Bom, mas então deixavam a justiça funcionar. Eu quando considero que a justiça funcionou sobre esse caso. Mas, Vítor, eu quando considero que sou inocente, olha, agora neste caso, sobre os ciganos e sobre tudo o que se passa com a questão dos ciganos, eu não vou tentar interferir no procurador, não vou tentar escolher o procurador, ou condicionar o juiz, ou tentar controlar a polícia. Eu deixo que a justiça siga o seu curso e sei ou sinto que vou ser inocente. Com Paulo Pedroso foi tudo o contrário. Sim, mas portanto, eu acho errado. Caso, sobre esse caso, vale a pena sublinhar que não houve acusação e o Estado teve que o indemnizar. É verdade. Mas olha, se calhar vamos avançar. Só para terminar isto, um dia se calhar vamos indemnizar o José Sócrates e eu não vou concordar com isso. Não é por ele, porque eu li e ouvi também. E ouvi a Casa da Mãe, a Casa de Paris e a Casa... Eu ouvi, eu não sou parvo. Nós também não somos, os portugueses também não são. Temos que acabar com esta história do formalismo. Quer dizer, há pessoas que são bandidos, ponto. Nós ouvimos e vemos. Quando eu ouço alguém dizer que vai transferir para aqui, comprar aqui, pôr ali, para mim tem um nome. André Ventura, eu não queria insistir nisto, mas só um ponto. Não podemos ser nós, e o André Ventura é um homem do direito, não podem ser os cidadãos, porque houve uma coisa aqui, houve outra ali, que vão dizer este homem é bandido ou não é bandido. Vítor, isso também não é justiça. Vítor, desculpa lá, eu não é uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu estou a dizer disputas que foram tornadas públicas. Quando eu vejo o José Sócrates a comprar casas em Paris, quando era primeiro-ministro, ou pagar ao Pinho não sei quantos milhares de euros para a conta, ou o José Sócrates a comprar casas no centro de Paris... Mas o caso vai ser julgado, vai começar a ser julgado. Eu acredito sim, o que eu estou a dizer é, mesmo que um dia o José Sócrates... O que eu estou a dizer, porque eu vou assumir as minhas palavras, mesmo que um dia o José Sócrates, por prescrição ou por outra coisa qualquer, não venha a ser julgado, e até tínhamos que lhe pagar uma indemnização, eu vou cobrir a cara de vergonha. E para mim o José Sócrates vai continuar a ser um bandido. Desculpe lá, eu sei que nós não estamos habituados a esta linguagem na política portuguesa, mas é mesmo assim, porque eu ouvi, é como o Lula da Silva e outros, eu ouvi, eu sei de que é que estamos a falar. Não é por um formalismo que deixam de ser. Agora compreendo o que diz. Sim. Temos que seguir... Só para concluir, eu não queria dizer mais nada, mas eu não queria mudar na verdade, a justiça, André Ventura, não se faz só das opiniões de cada um dos cidadãos. Faz-se em tribunal a apresentação de provas e contra-provas. Vítor, mas pode ser escrutinada. Com certeza. Mas estamos a falar da Terceira República, que é que o Chega queria mudar. Mas esse é um exemplo. Olha, o enriquecimento ilícito. E há bocado toquei no caso do José Sócrates, o enriquecimento ilícito. O Tribunal Constitucional várias vezes considerou que o enriquecimento ilícito viola a proposta de enriquecimento ilícito, viola a Constituição tal qual a temos. O princípio do ónus da prova. Isto é, exatamente. Da expressão do ónus da prova. De pessoas que enriquecem miraculosamente, cujo património aumenta miraculosamente, e temos infelizmente vários exemplos na Terceira República de que isso tenha acontecido, mas que o ónus da prova é violado e, portanto, não pode ser criminalizado. Este é o tipo de coisas que a Constituição pode mexer, que nós podemos mexer agora sem depender do Partido Socialista e que eu chamo a mudança de regime, a mudança para uma quarta República, que funcione com menos deputados, com menos cargos políticos, com uma justiça mais rápida e não necessariamente com menos direitos. Mas também se me perguntar assim, vai haver algumas limitações, por exemplo, ao nível do número de recursos que as pessoas podem fazer? Isso vai. Não vamos permitir casos como este da Operação Marquês. Mas eu pensei que quando falasse numa quarta república fosse uma ruptura mais forte. Mas acha que isto não é uma ruptura? Não, isto é uma ruptura muito forte. Sim, quando nós falamos de uma terceira república para uma quarta república, uma mudança substancial, não é... Porque as pessoas associam... Por exemplo, a questão do número de deputados é uma questão que, aliás, a Constituição atual permite que essa mudança... Até 180. Até 180, mas são 230. Nós queremos 100 deputados. Mas 100 deputados chega. Mas neste momento a Constituição já permite entre 230 e 180. E está nos 230. Mas porquê é que não permite menos? Está bem, mas se nem 180 são, porque é que há de permitir menos, se nem 180 que é possível ser e não são? Vítor, porque é que a Constituição tem que dizer que nós caminhamos para o socialismo? Mas isso é uma reminiscência histórica, isso não é normativo, na verdade. Não, desculpe, já foi aplicada até em acordos do Tribunal Constitucional, já foi usada até como ferramenta hermenêutica, se quer falar de direito, no Tribunal Constitucional. Portanto, nós temos que ter uma Constituição em que todos, eu, Vítor, que não sei qual é a sua área política, nem quero saber, os senhores estão aqui a trabalhar connosco para este programa, todos nos possamos rever. Não pode ser nem os socialistas, nem os social-democratas, nem os do Chega, nem os do PCP. Tem que ser todos. E para isso precisamos de uma mudança de regime, que vá desde a transparência, o reforço de áreas fundamentais, como a independência da justiça, garantir que temos menos cargos políticos, menos peso do Estado, mas noutras coisas também. Sim, mas normalmente, André Ventura, quando se fala nisso, não se fala numa mudança de regime, não é? Mas é uma mudança de regime. Uma mudança de regime... Mas é uma mudança de regime, sabe porquê? Vem à ideia, eu vou-lhe dar outra... A mudança, por exemplo, do regime democrático, as regras da democracia. Pronto, eu nasci em democracia.
Eu sou um produto da democracia portuguesa também. Só quero dizer isso, não quero dizer mais nada. Democracia. O Chega... Só pode nascer em democracia e não ser democrata. Com certeza, mas eu nasci em democracia e vivi toda a minha vida em democracia. Portanto, não há nenhuma saudade de outras coisas. Eu nasci em democracia. O Chega nasceu em democracia, fundou-se na democracia, cumpriu as regras da democracia e ganhou a liderança da oposição, como disse há pouco, na sua peça, nas regras da democracia. Portanto, não é democracia, nós gostamos de viver em democracia. Mas vamos lá ver uma coisa, liberdade não é libertinagem. O que nós temos assistido às vezes é a libertinagem. Vou-lhe dar um exemplo. Que aqui até critica a justiça. Mas eu também me sinto livre para criticar a justiça quando preciso. Por isso é que existe liberdade. Por isso é que há liberdade. E bem. Olha, por isso é que eu sou contra processos que me metem por eu dizer o que penso. Acho que é um ataque à liberdade que não faz nenhum sentido. Dizer a um político que pode ir preso porque acha que os ciganos têm que trabalhar, ou que, etc. Mas deixa-me dar-lhe o caso destes indivíduos, para não chamar pior, que incendiaram o autocarro no caso dos protestos por causa da morte do Odair Muniz. E agora saíram em liberdade. Quer dizer, o Tiago, eu gostava de falar aqui do Tiago, porque as pessoas não sabem quem é o Tiago. O Tiago é um motorista que foi, Vítor sabe, mas muita gente não sabe. Ficou hospitalizado. Queimado, com queimaduras graves, ainda está a recuperar da sua vida e da sua saúde. Pois estes dois bandidos que puseram fogo ao autocarro já estão em liberdade a gozar a sua vida e o Tiago está a recuperar da sua saúde. Vítor, isto não é liberdade, isto é libertinagem, isto é descontrole, isto é bandalheira. E, portanto, quando dizem assim, o que é que chega? Isto é mudança de regime. É. Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é cada um fazer o que lhe passa pela cabeça. Não é eu poder atacá-lo aqui a si, ou o Vítor a mim. Não é? E, portanto, nós temos que ter também uma justiça mais dura, que não é necessariamente mau. Nós temos que perder a ideia de quando há ordem, isso é mau. Que vem aí o Salazar outra vez, que vem aí... Vamos lá ver, esta nova geração não quer saber do Salazar para nada, nem quer saber do Estado Novo, nem dos anos 30, nem 40, quer o futuro. O que eu quero dar às pessoas não é os anos 30, nem os 40, nem os 50, nem o PREC. Eu quero-lhes dar o futuro. E para dar futuro nós temos que ter uma justiça que funcione, que diga às pessoas, és bandido, preso, és inocente, liberdade e desfruta dessa liberdade. Eu quero mais liberdade, não quero menos liberdade. Comecei com esta questão do fim da Terceira República. Mas eu sei que foi mal interpretado, mas fez-me bem a pergunta. O André Ventura anunciou porque pressupôs uma mudança, que vinha aí uma mudança mais radical. Aquilo que está a dizer podem ser considerados alguns aperfeiçoamentos na justiça ou mudanças nas penas. Pronto, isso há componentes dessa área que nem dependem da revisão constitucional, dependem da mudança. Mas muitas penas, deixa-me dar-lhe outro exemplo só para que isto fique claro. As penas, tirando a pena de prisão perpétua, na cabeça das pessoas, o André Ventura defende, não são possíveis de mudar sem ter que se intervir na mas Constituição. Olha, essa é importante também, porque a Constituição diz que em caso algum poderemos ter este tipo de situações. Sim. Eu não acho que as Constituições devam dizer em caso algum, porque as pessoas mudam, e os países mudam, as gerações mudam, e não temos que estar vinculado ao que pessoas nos anos 70 nos disseram. Quer dizer, eu respeito muito os anos 70 e 80 e 60, mas não mandam em nós agora. Não dizem o que é que temos que fazer. Nós somos livres e soberanos. Mas sim, é uma mudança de regime. Sabe porquê? Porque nós habituámonos a viver neste modelo de país, até do ponto de vista económico. A Constituição portuguesa tem um modelo económico absolutamente estatizante, que derivou da presença do comunismo e do socialismo nos anos a seguir à Revolução, que foi o que foi. Não sou historiador também, mas foi o que foi. A presença foi o que foi, moldou o que moldou, mas criou uma coisa. Sabe o que é que criou? Criou uma série de poderes dependentes da mama do Estado, em que todos estão dependentes do subsídio do Estado para viver, todos estão dependentes da nomeação do Estado para continuar a sobreviver e ninguém quer tocar. E quem tentar tocar é ameaçado porque estão carreiras, lugares e subsídios em causa. Isto é mudança de regime. Porque o novo regime deve dizer assim, meus senhores, querem sobreviver? Trabalhem. Não venham viver à conta do Estado. Trabalhem. Isto aplica-se à RTP, que é canal do Estado, mas não é a RTP específica, a todas as instituições do Estado. Não fiquem dependentes da mama do Estado. Às minorias, acabou a brincadeira do vivam de subsídios à vontade. Não. Trabalhem. Ou seja, se me perguntar assim, isto é uma mudança de regime, é uma mudança de regime, porque é uma nova mentalidade também. André Ventura, vale a pena sublinhar que o acesso aos subsídios de Estado tem sempre condições. Não é toda a gente que pode ter acesso aos subsídios. Mas não estão sempre do Estado. aplicados, como sabemos, não é? Estão sempre mal aplicados quando vemos o que é que está a acontecer. Quer dizer, sei, de vez em quando há expansões e há... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo, que eu já usei até... Há pessoas que perdem e outras que vão ter. Não é essa ideia genérica de que toda a gente vive à conta do Estado. O Estado apoia as pessoas que são mais pobres e que têm que fazer prova disso para ter esses rendimentos. Não é só pessoas que são mais pobres. Avançar, mas deixa-me só dizer isto, só se me permite. Sim, há uma série de, para lá das pessoas, de associações e instituições que se habituaram a viver à conta do Estado nos últimos anos e que nós também temos que acabar com isso. Isso não é popular de se dizer, mas temos que fazer isso. Eu dei o exemplo já, e as pessoas podem confirmar, vão ver o dinheiro
que fundações como a Fundação Mário Soares receberam nos últimos anos. E o Vítor dirá assim, bom, as pessoas mais pobres, mas a Fundação Mário Soares é uma pessoa pobre? O Mário Soares era sequer uma pessoa pobre? A família do Mário Soares são sequer pessoas pobres? Não. Habituaram-se foi a isto. Qual é a melhor forma de gerar riqueza? Sugar-lhe a massa toda do que você trabalha e dos seus impostos. Agora vamos ver, o que é que fez a Fundação Mário Soares pelo país para receber os impostos que recebeu? Eu não sei nada que tenha feito. Mas já investigou? Tentou saber? Não tentei saber e não encontro nada. Não, mas sei uma coisa, sei que pagou uma série de pessoas para continuarem a trabalhar lá. E, portanto, a Fundação Mário Soares é só o exemplo. Pelo que eu sei, não são assim tantas pessoas que trabalham lá da Fundação Mário Soares. Bom, mas então o que é que se fez ao dinheiro que lá gastámos, aos milhões que lá gastámos? E há um acervo que vale a pena. Mas Vítor, qual acervo? O acervo é dar dinheiro. Faz parte da história de Portugal. Mas eu gostava de avançar. Mas deixa-me só dizer isto. Qual acervo? Mas qual acervo? Nós temos que nos deixar... Mas o André Ventura já lá esteve. Nós temos de nos deixar de acervos. As pessoas precisam... Mas já lá esteve, não, mas eu sei qual é. Mas eu não falaria da Fundação Mário Soares se não tivesse ido ver aquilo que tem e aquilo em que investiu. E sei que investiu na mesma coisa de sempre. No manter pessoas à volta da sua confiança e da sua lealdade, que são um custo para o regime. Vamos avançar. E, portanto, a Fundação Mário Soares... Deixa-me só dizer isto. Eu sei que talvez não seja confortável, mas eu não tenho é confortável, que dizer. Eu tenho que poder dizer. Porque não é a Fundação Mário Soares. E não tenho nada contra o Dr. Mário Soares. Tenho politicamente, não tenho nada pessoalmente. A Fundação Mário Soares é um exemplo. O Vítor estava a dizer, bom, mas temos que dar subsídios a pessoas mais pobres. Mas este é um exemplo de associações, de instituições, de fundações que vivem à conta do Estado e que nós, nos últimos anos, não temos parado de dar dinheiro em vez de ajudarmos quem trabalha, quem investe e as famílias. É só isso. Isso é uma mudança de regime. Eu acho que já vamos falar sobre esse tema da reforma do Estado um pouco mais à frente, quando falarmos do novo governo. Mas sobre a liderança da oposição, o Chega teve mais de 1.400.000 votos nas últimas eleições, ficou um pouco atrás do Partido Socialista em termos de votos, mas teve mais deputados, o que faz de si o novo líder da oposição. Como é que vai exercer esta liderança? Como é que vai ser o seu papel? Com responsabilidade, mas sem perder o nosso ADN. E eu acho que isso é importante dizer às pessoas. Olha, esta entrevista é um bom exemplo disso. Nós podemos ter uma entrevista em que nos respeitamos, em que há perguntas, em que há respostas, mas em que, ao mesmo tempo, há um estilo de oposição que é diferente. Eu não vou seguir estratégias à Pedro Nuno Santos, ou que era uma coisa e torna-se outra. Não. Este é a pessoa em quem votaram para ser líder da oposição. O André Ventura não está mais moderado. Olha, como viu ainda há bocado, eu disse que tinha que acabar a mama e os bandidos tinham que ir para a prisão. Aquilo que tenho dito a vida toda. E vou continuar a dizer. Posso ser Primeiro-Ministro, Presidente da República, o que for, eu continuarei a dizer que a mama tem que acabar em Portugal e os bandidos têm que ir para a prisão. Ponto. Isto não é... E, portanto, será exatamente igual. Eu acho que foi nesta pessoa que as pessoas votaram, sabiam no que estavam a votar, foi no Chega que as pessoas quiseram, a liderar a oposição. Portanto, como é que vou exercer? Com responsabilidade, porque acho que um partido tem que ter responsabilidade quando recebe das pessoas um mandato desta importância, mas não nos devemos travestir nem transmutar. Não devemos dizer às pessoas que somos agora diferentes do que éramos há um mês atrás quando fomos a voto. Sente que há necessidade do Chega e do André Ventura fazerem, digamos, um processo de credibilização, no sentido em que agora já não estão apenas, ou podem não ser apenas um partido de protesto, mas podem ser um partido que se pode constituir como uma alternativa do governo. Bom, isso obriga o Chega teve 23%, a uma estratégia diferente. O Chega teve 23% nestas eleições. Ainda está alguma distância do primeiro lugar, mas nunca se sabe o que é que vai acontecer. Significa que, para além de ter tido um resultado que nunca nenhum outro partido tinha tido, fora os dois partidos pilares do regime, conseguiu ainda quebrar 50 anos de domínio bipartidário em Portugal. Ou seja, isto aconteceu, é um facto. O Chega não precisa que as instituições do regime lhe credibilizem. Não precisa. O Chega ganha credibilidade diretamente do povo português. São esses que me importam. Com todo o respeito, Vítor, eu estou-me nas tintas. Se o Vítor, se a RTP, se a SIC, se a TVI, se o Diário de Notícias, se a Provedoria de Justiça, se o Tribunal Constitucional nos dão ou não credibilidade. Só me interessa a credibilidade de uma entidade. É o povo português. Deixa-me só dizer. Sim. Para esses que eu trabalho todos os dias. É por esses que eu trabalho todos os dias. Para pessoas que perderam a voz. A quem as elites tiraram a voz. A quem o sistema deixou de fora durante 50 anos. E os ignorou. Portanto, quando me diz assim, acha que é preciso um esforço de credibilização, é preciso um esforço de representação, que é, durante 50 anos, PS e PSD usaram o regime como quiseram, tiraram a voz a estas pessoas, ignoraram-nos como se eles não valessem para nada, criaram círculos eleitorais à sua medida, porque assim sabiam onde é que tinham que apostar e onde é que não tinham que apostar, ignoraram os imigrantes lá fora, que agora lhes deram um valente sinal político, e pensaram que esta revolução, digamos assim, este abanão nunca ia acontecer. Mas eis que o povo português fez uma coisa até que grande parte dos povos europeus ainda não fizeram. É que
vi muita imprensa, até europeia, espantada com o resultado do Chega, face aos partidos parecidos com o Chega. Há vários partidos parecidos com o Chega que já estão no governo, André Ventura. Com certeza, mas em coligações, na sua maior parte. A Liga em Itália está no governo com 9%, ou com 10%. Em Espanha o Vox tem 12%. O Chega teve 23%. E há muita imprensa a perguntar-se porque é que aconteceu. Aconteceu porque o povo português às vezes chega tarde às mudanças. Mas quando chega é muito mais firme e corajoso que os outros todos. A nossa história diz toda essa. Em todas as mudanças, seja à esquerda, seja à direita. O povo português é um povo de coragem. E por isso, porque é que eu disse obrigado na noite eleitoral? Porque eu senti-me verdadeiramente emocionado com um país que em 6 anos, conforme disseram na vossa peça, 6 anos, não teve medo de pôr em causa 50 anos de regime, uma revolução de cravos e de atirar para o ar, e de festa para todos, e de dinheiro para todos, para dizer temos que mudar. E não tiveram medo de o fazer. Depois de um ano de ataques, depois de um ano de perseguição, depois de ameaças de ilegalização, depois de dizerem que o nosso grupo parlamentar era um grupo de bandidos, depois de tudo, as pessoas saíram de casa para dizer queremos uma oposição como o Chega faz. E por isso é que eu lhes disse obrigado. André Ventura, na verdade, nos últimos dias, o André Ventura tem dito que o Chega, e vou citar, vai ser um farol de estabilidade, terá sentido de responsabilidade, não será o líder da destruição nem do bota abaixo. Tudo certo. Tudo certo. Isto é o que o Chega vai ser. Sim. Isso quer dizer que é isso que o Chega não tem sido até agora. Não. Olha, vou-lhe dar o exemplo da eleição... Tem sido um partido do bota abaixo, da destruição, alguma ausência de responsabilidade nas intervenções. É o contrário. Isto é o que o Chega... Perdão. Eu percebi que isso seria como o Chega, como o André Ventura quer o Chega a partir de agora. As pessoas viram... Não, é o contrário. É o que o Chega deve assumir como líder da oposição. Não quer dizer que não tenha sido. Mas vou-lhe dar um exemplo. A eleição dos órgãos para a Assembleia da República, que ocorreram ontem. Durante dias era preciso responsabilidade, sentido de Estado, etc. O Chega respondeu à chamada positivamente e disse, ok, estamos aqui para isso. É preciso pôr o Parlamento a funcionar, vamos pôr o Parlamento a funcionar. Vamos chegar a um entendimento para que o Parlamento entre em funções. E entre em funções com o Presidente da Assembleia da República, teve a segunda maior votação da história, com o contributo do Chega. O Chega deu um contributo para a estabilidade e vamos permitir que o Parlamento entre em funções para que o Governo possa entrar em funções e iniciarmos um novo espírito, numa nova legislatura. Pois à primeira curva do momento, o PSD trai o Chega e chumba os seus candidatos. Quer dizer, foi voto secreto, não é? Sempre difícil Vitor, eu bem sei, mas a matemática não engana, mas não é? É interessante porque hoje um desses deputados, que agora já me recordo do nome. O Diogo Pacheco Amorim. O Diogo Pacheco Amorim, exatamente, numa entrevista ao Observador esta manhã, disse que admitia que até deputados do próprio Chega não teriam não votado nele. E é verdade, André Ventura, também há um terceiro elemento que foi eleito. Gabriel Mitar Ribeiro foi eleito. Portanto, provavelmente pode ser a escolha daquelas personalidades há dois elementos aqui importantes. De facto, mesmo que foi isso que o Diogo Pacheco Amorim quis dizer, mesmo que 1, 2 ou 3 elementos do Chega, o voto é livre, secreto, não tivessem estado de acordo com a escolha de Diogo Pacheco Amorim, a matemática não engana. Naquela manhã, o PS disse que deu indicação para se votar a favor dos nossos candidatos. E o PSD também disse que deu a indicação para se votar a favor dos nossos candidatos. Ora, 89 ou 91 mais 58 não dá 113, nem dá 115. Significa que PS e PSD nos traíram à primeira oportunidade. Ou não escolheram aqueles dois nomes dos três que apresentou. E outra coisa, sim, admito que sim, mas e outra coisa, que é, os únicos 2 nomes chumbados são do Chega. Ou seja, todos os outros passam, menos os nomes do Chega. Então, e agora temos na Assembleia da República vice-presidentes do 4º partido, vice-presidentes do 3º partido, mas não temos o do 2º partido. Ora, o PSD propôs que imediatamente houvesse uma segunda votação. Já lá vamos. Ora, eu pergunto-me, Vítor, se isto é da estabilidade, se isto é contributo para a estabilidade, ou se isto é contributo para a baixa política, para a traição, para a tentativa de achincalhamento do Chega. Quer dizer, o PSD diz-nos uma coisa, vamos ter estabilidade, votem nos nossos candidatos e nós temos aqui um entendimento para as coisas começarem. Mas à primeira oportunidade, bloqueia o Chega e trai o Chega. Então isto não é bonito de se ver. Vai apresentar de novo esses nomes? Estamos a ponderar. Eu hoje tive uma reunião com o grupo parlamentar para avaliar a situação que tinha sido criada. Há uma certa estupefação face às conversas que tivemos e eu acho que o líder parlamentar do PSD não o negará. Teve conversas comigo e com o líder parlamentar do Chega em que se comprometeu que a AD viabilizaria também as indicações do Chega. Isso não aconteceu. E, portanto, eu também estou à espera que o PSD e o PS venham dizer o que aconteceu e dar uma explicação para esta traição. Porque senão eu não vou deixar de vê-lo como uma traição. Quer dizer, à segunda, quarta e sexta, estabilidade, estabilidade, estabilidade.
À terça e quinta, traição e achincalhamento. Assim também não funcionamos. André Ventura, Assim, voltando um pouco atrás, há pouco estava a falar... Mas desculpa, só sim, mas já concluiu. Este é um exemplo do que devíamos fazer pela estabilidade do país e da responsabilidade que me estava a perguntar, a que o Chega se comprometeu, senão a Guiar Branco nunca teria aquela votação, com o Chega com 60 deputados, mas depois dos outros não temos esse acolhimento para essa estabilidade. Portanto, também deixe-nos outros a questão, querem mesmo estabilidade ou só querem achincalhar o Chega? Voltando um pouco atrás à estratégia de credibilização de que eu estava a falar, e pergunto que o André Ventura tem feito referência nas suas intervenções, com aquelas palavras que eu há pouco referi, mas não é um pouco contraditório com uma declaração que ontem fez de que não vai moderar a sua bancada. Vale a pena dizer isto porque, na verdade, ao longo do último ano, várias vezes os deputados do Chega foram acusados de bullying sobre deputados de outras bancadas, com insultos, com atitudes misóginas, e até houve, em um momento, algum desrespeito pelo próprio edifício da Assembleia quando colocaram aquelas tarjas nas janelas. E, portanto, pergunto-se se não há aqui uma certa esquizofrenia política, no sentido em que, por um lado, vamos ser o partido da responsabilidade, por outro, não vamos moderar a bancada, cujas atitudes em alguns momentos deixaram a desejar. Vamos por partes. O deixaram a desejar é uma avaliação sua. É uma avaliação minha, sim. Exato. Sua. Sim. Quando eu vi um deputado do Chega fazer uma referência a uma deputada cega do Partido Socialista que só utilizava, ou quando colocam tarjas no Parlamento, então pronto, mas vamos são a situações Deixe-me só dizer isto. É uma avaliação sua que não é dos portugueses. Senão não tinham forçado. Eu sou português. Bom, mas senão não tinham forçado a votação do Chega. Não é? Se não tinham forçado a votação do Chega. Se achassem que foi desvalorizada. Se achasse. Não é desvalorizada. Desculpe lá, Vítor. Desvalorizada é a conversa do regime. Mas o André Ventura valoriza este tipo de atitudes. Acha bem este tipo de atitudes. Quando foram. Já lá vamos. Os portugueses, quando foram votar, souberam como é que fizemos a oposição. Ninguém foi ao engano. Sim, 1.400.000. Não é 1.400.000. Passámos 18 para 23%. 1.400.000. Foi o partido que mais número de votos ganhou. Portanto, é a sua opinião. Tenho direito à minha opinião. Tenho direito a dar. Se a deve dar aqui ou não, eu também vou reservá-la para hoje, porque já tivemos as nossas conversas sobre isso. Acho que não havia dado num programa como este, aliás, quando me está a entrevistar. Deixa-me dizer que a própria ERC já fez, a propósito de uma outra entrevista consigo, fez uma deliberação sobre esse tema e, na altura, colocaram exatamente a mesma questão que eu tinha dado a minha opinião, e a ERC foi clara a dizer que os jornalistas têm a liberdade de opinião. Eu vou dizer-lhe uma coisa que não vai ficar bem. Eu estou nas tintas para a ERC. Interessa-me o povo português. Não é a ERC que me preocupa. Eu acho que o Vítor não deve dar... As instituições têm que ser respeitadas. Eu acho que tem, mas o povo português tem que ser mais respeitado ainda. E o Vítor não o respeita quando dá a sua opinião num programa de televisão. Respeito. E isso tem que ser mais respeitado ainda. Ou seja, o Vítor se me está a entrevistar e diz assim que as minhas atitudes deixaram um pouco a desejar. Eu não disse de alguns momentos das suas Chega deixaram... Bom, imagino que eu agora dirá a volta e disse, olha, Vítor, as suas atitudes como jornalista deixam muito a desejar, porque mostram falta de parcialidade, falta de capacidade de diálogo democrático e falta de aceitação da representatividade. Não gostava de ouvir. Mas eu deixo isso para o povo português gerir e analisar. Agora vou à resposta. Para os seus apoiantes no Twitter, não é? Não é no Twitter, nem no TikTok. É verdade. A RTP é o canal de todos nós. Portanto, o Vítor, quando está aqui e dá a sua opinião sobre como é que eu geri ou como é que o partido geriu, não está a fazer um bom serviço à democracia. Não, eu estou a dar a minha opinião para solicitar a sua. E agora vou-lhe dizer, o povo português, aliás, deu a resposta no dia 18. Que é, o Chega fez uma boa oposição. Por isso é que passou a líder da oposição. O Vítor diz, não respeitaram as instituições, puseram tarjas no Parlamento. Pusemos quando os políticos quiseram aumentar a si próprios os seus salários, quando os outros portugueses, a generalidade dos portugueses, vive com maus salários e más pensões. Pusemos. Voltava a pôr hoje. Hoje, aqui. Se tivesse que dar a indicação agora, voltava a fazer. E o Vítor dirá, é uma má atitude. É a sua opinião. Eu acho que chamámos a atenção do país para uma situação que era importante. Que era o governo que estava a tentar esconder que os políticos iam ter o seu salário aumentado enquanto outras pessoas continuavam com cortes por causa da Troika. Se me perguntar, nunca ninguém tinha feito isto. Não, mas o Chega não veio para ser igual aos outros. O Chega veio para cortar com esse sistema de privilégios. E por isso eu não me arrependo nada do que fiz, Vítor. Nem daquelas palavras que foram considerados insultos. Mas vamos por partes. Eu não me arrependo nada de termos posto tarde, de dizer que era uma vergonha aumentar salários de políticos enquanto outros não eram aumentados. Voltaria a fazê-lo hoje. Sei que há um processo a decorrer sobre isso. Cá estarei, como sempre estive, para responder no momento certo e no dia certo. Tenho muita confiança na justiça portuguesa. Muita. E, portanto, aguardo para que a sua decisão seja tomada. Depois, é verdade que houve, entre bancadas, porque o Vítor conhece o ambiente político e parlamentar, é verdade que houve entre bancadas momentos de maior exaltação. Houve.
Eu gostei de todos. Não, e disse-os, disse aos deputados, disse aos jornalistas, disse a todos. Mas não pense, nem o país pensa, senão não tinha votado desta maneira, que foi um movimento unilateral do Chega para os outros. Vítor, eu fui deputado único. Porco, fascista, maricas, coisas desse género. Eu ouvi não só no plenário como fora dele. Coisas deste género e de outras, de não ter filhos, de coisas parecidas. Olha, esta semana, quando cheguei ao Parlamento, quando eu estava a discursar, havia deputados a dizer, deputados do LIVRE, mas esses são amigos de jornalistas e, portanto, não é tão notícia. Não estou a dizer de si, estou a dizer de jornalistas. E olha, quando eu estava a falar, havia pessoas a dizer assim, então agora não se vai sentir mal do coração? Então agora não se vai sentir mal outra vez do esófago? Isto foi-me dito a mim enquanto estava a discursar, com dezenas de testemunhas à volta. Se fosse o Chega a fazer isto a outros, era cultura de agressividade, cultura de toxicidade, como é a esquerda, ou a pseudo-direita liberal, contra o Chega, está tudo bem. Portanto, eu tenho muita confiança também no povo português. Eu sei que eles acompanham, sabem. E esta tentativa da bolha mediática de achincalhar, de humilhar, de diminuir o Chega não funcionou. E não funcionou porque as pessoas sabem isso. Nós tivemos os nossos momentos que não foram os mais felizes, isso é uma verdade. Nós tivemos momentos, e eu próprio, em que não tive a melhor atitude. Sou humano, às vezes erro. Já errei olha, até já com jornalistas errei. Também já pedi desculpa, porque acho que é assim que se deve fazer em política. Já o fiz com jornalistas também. E é assim que eu faço a minha vida. Agora, não me venham a dizer as atitudes do Chega no Parlamento. Porque nós somos visados todos os dias com os mais baixos ataques. Nós, as nossas deputadas, os nossos deputados, recebem os ataques mais baixos sem que isso seja notícia. Por isso eu estou muito tranquilo no caminho que estamos a fazer. Já disse várias vezes que pretende fazer um governo sombra. Já tem essas pessoas? Já nos pode dizer qual é o elenco? Quem é que pode fazer parte desse governo sombra? O governo toma posse amanhã. Qual governo? O governo nacional. Eu pensei que era o governo sombra. O governo nacional toma posse amanhã, tanto quanto sabemos. Sim, toma posse amanhã. Amanhã, penso que é assim essa a indicação. O Parlamento tomou posse ontem. Eu pedi umas semanas para que, após conhecido o Governo da República e a configuração parlamentar, apresentar ao país um governo sombra. É uma coisa que nunca foi feita em Portugal, que é o líder da oposição não se apresenta só a si, entre aspas, como líder, como candidato a primeiro-ministro, mas quer que as pessoas escrutinem os seus outros candidatos a ministros, a pastas, etc. Portanto, eu não lhe vou dizer nomes quando o Governo nem sequer tomou posse ainda. O Governo da República. Nem seria de respeito para com esse Governo, nem para com o Parlamento. Mas posso-lhe garantir que nas próximas semanas apresentarei ao país um conjunto de nomes credíveis, independentes, numa independentes significa que não serão do Chega? Sim, significa que uma grande parte não serão do Chega, em muitas áreas, não serão que acho importantes. Que são, digamos, as personalidades não, mas podem nem ser sequer, que nós muitos não mais. são sequer nem militantes do Chega, nem sequer foram apoiantes nos últimos anos do Chega. Porque não é isso que me preocupa quando quero a escolha de um governo. É pessoas sérias, independentes e honestas. Como dizia o Francisco Sá Carneiro, os melhores de cada local para gerir o país. E eu acho que nós temos que ganhar a cultura, todos os líderes partidários, eu incluído, que temos muito o hábito, o mau hábito, de, à primeira coisa, ir buscar os nossos. Os nossos, diga-se, os aparelhos partidários. Nós precisamos, estou-me a incluir a mim próprio, não estou só agora a falar dos outros. Nós temos que criar a cultura de ir buscar os melhores. Se o Vítor é o melhor numa determinada área, eu não quero saber se é do Chega, se é do PS ou se é do PSD. Se é bom nisto, então está disposto a servir o seu país, nós queremos-lo assim. É esta a lógica que eu vou procurar criar e comprometo-me consigo. Se quiser fazer outra grande entrevista daqui a algum tempo, sim, pode quando ser. eu quiser, agora, sobre o Governo Sombra, falo-emos. E eu cá estarei para defender estes nomes e o porquê de os escolher. Mas neste momento ainda não tem os nomes ou não os pode revelar? Eu não gostaria de revelar estes. Eu estou a começar a trabalhar nisso agora. Repare, o Parlamento nem sequer tomou posse nas suas comissões e eu ainda tenho que decidir as comissões parlamentares, a composição do Parlamento. Vou trabalhar nas próximas semanas no Governo Sombra, afincadamente, e apresentá-lo ao país de forma transparente. Na saúde, no combate à corrupção, no combate à imigração, nas infraestruturas, na cultura, nas várias áreas do governo. Vou apresentar pessoas que podem ser escrutinadas, avaliadas e entrevistadas. E pessoas que se comprometem a fazer parte do governo, caso haja essa possibilidade não há, do Chega a liderar. Tem que ser essa a condição, porque senão não faz sentido. Mas acho que tem uma vantagem eleitoral também. Eleitoral para os cidadãos, que é, quando forem votar, não sabem só quem é o André Ventura e quais são as propostas do André Ventura. Acha que, na verdade, essa estratégia André Ventura também resolve um problema que é muitas vezes identificado no Chega, que é ser um partido de um homem só? É verdade que tem 50 deputados, mas... 60.
agora sente, tem razão, tem 50 há pouco tempo, mas portanto, ainda não podemos fazer história sobre estes, mas tem esse número de deputados, mas na verdade o rosto do partido é o André Ventura, que está presente em todas as candidaturas. Vitor, concordo, o rosto do partido é o André Ventura. Como o rosto do PSD era... Eu não me estou a comparar. Sim, é verdade. Eu não me estou a comparar. E as coisas têm todo o seu... Como o rosto do PSD no início era o Sá Carneiro. Como o rosto do PS era o Mário Soares quando... Atenção, longe de mim estar-me a pôr ao nível de figuras que são históricas da política, porque eu estou a comparar-me agora face ao contexto histórico que estamos. É normal que um partido que tem 6 anos... Mas a minha questão é, na verdade, se o Sr. André Ventura sente que há no seu partido falta de qualificações ou de personalidades qualificadas para os lugares. Se houvesse falta de personalidades qualificadas, as pessoas não votavam no Chega. Quer dizer, nós temos 60 deputados, como disse. As pessoas não achavam que o André Ventura ia ocupar 60 lugares. Sabiam quem eram os deputados. Mas o rosto do líder conta muito das decisões dos eleitores. De facto, o Chega tem 6 anos, não tem 50, como o PS e o PSD, ou como o PCP. As pessoas sabem que há um líder do Chega, que também foi um dos fundadores do partido. É natural que o seu rosto seja um pouco a figura do Chega e a imagem do Chega. Eu não tenho ilusões na política. Eu tenho 42 anos, mas já vivi o tempo suficiente para saber que a política tem altos e baixos e eu respeito muito os meus adversários na vitória e na derrota. O meu momento de derrota chegará também. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E agradecerei aos portugueses a confiança que me deram durante este tempo. Quando esse momento chegar, o país verá que o Chega não só está pronto para a sucessão do André Ventura, como tem quadros e pessoas qualificadas para dar ao país resposta mesmo para lá do André Ventura. Porque o André Ventura não vai ficar para sempre, nem é desejável que fique para sempre. Porque em democracia nós não queremos pessoas que se prolongam para sempre. Queremos mudança. Neste momento eu sinto-me com energia, com força e agora com legitimidade do voto para continuar a lutar por essa transformação. Mas o partido, não só nestas autárquicas, vai dar um sinal de grande preenchimento do país, de quadros. No Governo Sombra vai dar mostras e sinal de responsabilidade e de quadros. E penso que tem dado nas várias intervenções parlamentares e nas intervenções, nomeadamente aqui na RTP, com vários deputados a participar em vários programas, mostras de qualidade, de diversidade e de competência. Portanto, não acho que o Chega seja um partido de um homem só e acho que o Chega ainda ficará mais forte um dia quando o André Ventura... Uma vez que não temos Governo Sombra, vamos falar do novo Governo que vai tomar posse amanhã. Da lista que foi hoje apresentada, há alguns nomes que lhe mereçam uma nota ou um destaque, seja pela positiva, seja pela negativa? Vamos lá ver. A continuidade da Sra. Ministra da Justiça é pelo menos uma surpresa que eu acho que é negativa. Neste sentido, não tem a ver com a Ministra em si, que penso que tem até qualidades pessoais que são de registar. É a questão da responsabilidade política. Quando nós temos um conjunto de anos, neste caso de um ano, que foi o último governo, um conjunto de meses, em que a saúde falha, as urgências estão fechadas, as grávidas têm os bebés ou à porta de casa ou à porta do hospital, as urgências não funcionam e as pessoas têm que ligar para lá. É o que é. Bom, então o Primeiro-Ministro tinha que tirar de responsabilidades. Eu fico surpreso e ao mesmo tempo não fico, porque de facto no debate que tive com o Primeiro-Ministro, no outro canal, antes das legislativas, o Primeiro-Ministro não assumiu essa responsabilidade perante o fracasso que a saúde está a ser. Há vários indicadores da saúde em que houve uma melhoria do ano passado para cá. Por exemplo, no combate às cirurgias oncológicas. Eu sinceramente acho que o Governo falhou em todos os planos de emergência que apresentou para a saúde. A lógica de apresentar planos de emergência mostrou-se falhada e mostrou-se slogans. Era tipo os PowerPoints que o Partido Socialista fazia quando estava no Governo. E sobretudo as pessoas sentiram que não havia resposta para esses problemas. Quer nos doentes oncológicos, em termos do acesso à primeira consulta, quer no nível de desperdício que os hospitais e o sistema de saúde continuam a ter, que é gigantesco, supera 2 mil milhões de euros por ano. 2 mil milhões de euros. Isto aumentaria os salários brutalmente à maioria da administração ou dos pensionistas. Quer ao nível da falta de medicamentos nos hospitais, que continua a ser muito acentuado. Nós temos falha na saúde, tivemos falhas na saúde que as pessoas sentem, as pessoas sabem do que é que eu estou a falar, não é preciso dar muitos exemplos, as pessoas sabem, no Seixal, em Lisboa, no Porto, em Faro, em Braga, as pessoas sabem do que é que eu estou a falar. E, portanto, manter a Ministra da Saúde é assumir que as coisas correram bem, acho um erro. O caso da Justiça... Pela positiva, deixa-me só dizer isto também do caso da Justiça, porque desde o início eu penso que a escolha da Ministra da Justiça foi um erro. Isto não é uma questão de competência, é uma questão de... É uma pessoa pouco dada e pouco conhecedora de uma área onde nós temos que mais trabalhar na Justiça, que é a reforma da Justiça e o combate à corrupção. E esta ministra não é nem a afinidade dela, nem a área dela. Esta ministra chegou a apresentar um plano para combate à corrupção. Ora bem, era aí que eu ia. O Governo, achando que isso ia tirar votos ao Chega, provavelmente,
quis apresentar um grande plano para a corrupção, onde aliás foi buscar uma ideia do Chega, que era o confisco dos bens, que nós defendemos, de facto, o confisco prévio dos bens em caso de corrupção, que o Governo primeiro disse que não, mas depois foi buscar a ideia. E a Sra. Ministra, no início, a Ministra da Justiça, deu alguns passos, ouviu os grupos parlamentares todos, fez, e depois, passado um ano, não fez nada. Não vimos nenhuma mudança, não vimos nenhuma alteração e ainda disse que havia medidas do Chega que eram radicais. Portanto, eu diria que é uma má escolha também no momento em que se quer fazer uma reforma da Justiça. Depois, talvez pela positiva, eu diria que no caso da Ministra da Administração Interna, eu darei Maria o Lúcia benefício... Amaral. Maria Lúcia Amaral, eu darei o benefício da dúvida. Conheço a professora Maria Lúcia Amaral, foi minha professora também na faculdade, mas para além disso conheço do Conselho de Estado, a professora Maria Lúcia Amaral é professora de Justiça, é uma pessoa de facto de uma inteligência notável e de um conhecimento e de um currículo assinaláveis, mas enfim, com pouca experiência no que a administração interna diz respeito e que a resolução dos problemas dos polícias, da proteção civil e dos bombeiros diz respeito. Portanto, dou o benefício da dúvida porque é uma pessoa com qualidade, mas acho que o Governo poderia ter dado um sinal de que está focado em resolver problemas de segurança. Eu, enfim, do que conheço do pensamento da professora Maria Lúcia Amaral, está nos antípodas do Chega em matéria de segurança. Ora, tal como eu lhe disse no início, nós estamos a viver uma fase em Portugal em que liberdade não pode ser libertinagem. Temos que ter ordem e lei, temos que ter lei forte. Não creio que a professora Maria Lúcia Amaral seja uma ministra da Administração Interna. Portanto, é um sim, para mas... um tempo de ordem que nós precisamos ou de não, ter. talvez. Não é? E nós estamos a ver o que está a acontecer pela Europa, ainda agora em França, com os festejos, por causa incendiaram uma tradição de violência enorme, e a violência gratuita. Mas vimos no Martim Muniz o que aconteceu também. E temos que pôr os olhos nisso. O país está a mudar, a violência está a aumentar. Temos que ter firmeza para o combater. André Ventura, a relação com o Governo, como é que antevê a relação com o Governo, tendo em conta que o Primeiro-Ministro já disse que virá dialogar com quem quiser dialogar, portanto, apresentará as suas propostas e quem quiser aprova, quem não quiser não aprova. O Chega tem essa disponibilidade de participar nessas negociações? Mas, está com abertura para isso? Disponibilidade sempre tivemos. O Chega, aliás, viabilizou muitas das medidas do Governo. Portanto, vai manter essa sua estratégia. E tal como vai viabilizar o programa do Governo... Deixa-me só dizer isto. Também irá votar ou permitir o Chega viabilizou muitas a aprovação do Orçamento do Estado? O Chega viabilizou... Isso é uma conversa mais para a frente. O Chega é líder da oposição, não é a bengala do Governo. É líder da oposição. Deixamos a bengala para o PS, para o CDS e para a Iniciativa Liberal. Foi por isso que está disponível para o diálogo, está disponível para deixar passar mas num país é importante haver alternativa. E o segundo maior partido tem que ser que não essa vai, alternativa. Não vai, em relação ao Orçamento do Estado, não irá dialogar não quer dizer que não se saiba dialogar, aprovar o que tiver que ser aprovado, mas ser alternativa. Um país que sustenta as linhas principais da atuação do Governo não é alternativa, é bengala. Nós não somos bengala. Dissemos-lo desde o início. Ninguém. Chega quer ser alternativa. Neste caso, os portugueses deram-nos o ser o segundo partido mais votado, que tem que apresentar uma alternativa. A democracia morre quando não há alternativa. As pessoas sentem que só há um governo. Ora, o PS gosta de ser muleta, já gosta há muitos anos, e o PSD também, portanto, um do outro. Podem continuar. O Chega será a alternativa e terá pronto. Não fazia sentido eu estar a apresentar um governo de sombra e viabilizar, ao mesmo tempo, os documentos estratégicos do governo. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Não, vai viabilizar o programa de governo, portanto... Não, nós não nos vamos opor à entrada em funções do governo. São coisas diferentes. A viabilização do programa de governo. Vamos lá ver. O país tem que ter alguma responsabilidade. O PCP apresenta uma moção de rejeição ao governo, sem alternativa nenhuma. Sim, não há mas o orçamento, no fundo, é uma decorrência do programa, é a concretização do programa. Não há no Parlamento uma alternativa a esta maioria, que forme entre o Chega e o PSD. Portanto, até o PCP, com 3 deputados, apresenta uma moção de rejeição. Mas está tudo maluco? Entramos todos em burnout, estamos a ficar loucos. Então, muito bem, imagine-se que, por absurdo, a moção era aprovada. Ficamos sem governo. E o Presidente da Assembleia da República perguntaria ao PCP: olha, meus senhores, tem alguma hipótese de apresentar um governo alternativo? E eles: bom, nós só temos 3 deputados, o LIVRE tem 6, o Bloco agora só tem 1, o PAN tem 1 e estes senhores agora da JPP também têm 1. Na verdade, nós não representamos quase ninguém, mas derrubámos um governo. Vamos lá ver. Os partidos grandes, entre aspas, os partidos que foram mais votados têm que ter responsabilidade. E, portanto, não é derrubar governos de qualquer maneira. Fazer oposição não é derrubar, não é destruir, não é dizer que está tudo mal. Mas em relação ao orçamento... Deixa-me só dizer isto, Vitor. Sim. Fazer oposição é também saber ter responsabilidade nos momentos certos. Portanto, não, o Chega não vai viabilizar moções de rejeição absurdas de partidos que não representam ninguém. Mas, ao mesmo tempo, tem que dar o sinal ao país de que é alternativa ao governo e não muleta do governo. Por isso, o orçamento terá que ser... O Chega estará disponível para esse diálogo em matérias fundamentais, como a imigração, a fiscalidade, a segurança, o combate à corrupção, as pensões, mas
Quer dizer, PS e PSD entenderam-se durante 50 anos, eles que se devem entender. Algumas dessas medidas depois têm que ser operacionalizadas através do orçamento do Estado. E, portanto, se não houver orçamento, essas medidas também não passarão. Vamos falar das presidenciais. Vitor, quem é que aprovou o último orçamento? Temos 11 minutos. Quem é que aprovou o último orçamento da AD? Não foi o Chega, foi o Partido Socialista. Durante anos eles juntaram-se para isso. Foi o mesmo Bloco Central de Interesses sempre a funcionar. Portanto, se funcionaram enquanto primeiro e segundo partido durante 50 anos, bem, também o PSD já aprovou não sei quantos orçamentos do PS. Porque é que agora, que há um novo líder da oposição, já não aprovam? Não, tem que continuar. Não, mas nem sequer... Tem que continuar a ser esse bloco José Luís de Carneiro esteve aqui na semana passada e admitiu alternativa. aprovar o orçamento. Isso não... Mas, Vítor, concordará em abstrato. Concordará em abstrato. Concordará em abstrato que um país que não tem alternativa é um país cuja democracia é fraca. Ora, se o Chega é o segundo partido mais representativo, em momento-chave mostrará essa alternativa. Exato, e não será... ou seja, em momento-chave saberemos ser responsáveis, mas temos que ter uma alternativa pronta para que o país saiba que se o governo cair por qualquer razão, o Chega está pronto para ser governo. Vamos falar de presidenciais. Ao fim deste tempo já decidiu se é ou não candidato a Belém? Eu acho, sinceramente, eu tenho visto a apresentação de candidatos e etc. Estamos no tempo para os candidatos chegarem à frente. Vamos ter eleições autárquicas daqui a 3 meses. Acabámos de ter umas eleições legislativas há uns dias atrás. Portanto, há este intervalo o Parlamento é possível voltar a falar das presidenciais. E eu percebo que seja um tema atrativo, porque é também muito personalizado, etc. Eu tal como disse, o Chega vai participar nestas presidenciais. Sim, mas vai participar tendo um candidato, apoiando um candidato. E exigirá participar nestas eleições presidenciais e agora reforçado nas legislativas com um candidato ou candidata que tenha firmeza nestas bandeiras, no combate à imigração ilegal e descontrolada, no combate à corrupção, seja um candidato que consiga estar acima do sistema e dos aparelhos do sistema e dos interesses do sistema e seja um candidato que represente não as elites habituais, mas represente o povo português. O André Ventura poderá ser esse candidato ou não? O André Ventura poderá ser esse candidato, eu já o tinha dito. Porém, eu já tinha dito que seria, mas depois recuou, não é? Vítor, nós não sabíamos que íamos ter eleições legislativas. Sim. O contexto político mudou. Mas agora já estas eleições já passaram e a política avança. Avança, com certeza. E os portugueses deram ao Chega e a mim, enquanto líder desse partido, uma responsabilidade que não tínhamos antes, que é de liderar a oposição. Portanto, o mais provável é não ser o candidato. Eu já o disse. Portanto, eu assumi essa expressão. Agora, também quero deixar aqui claro uma coisa. Se o Chega sentir, a algum momento, que nesta luta importante do país só tem candidatos que representam o sistema, ou o pior que ele tem, o Chega não se eximirá de ir à batalha e eu não me eximirei. Já tem uma opinião sobre Henrique Gouveia Melo? Acha que ele representa isso ou representa algo de fora do sistema? Traz esse lado eu não queria inovador. fazer aqui juízos sobre candidatos ainda presidenciais, já fiz sobre alguns, já disse também o que tinha a dizer e também já disse que o Almirante Gouveia Melo tem qualidades que eu acho que são de assinalar, porém também tem, na minha perspectiva, cometido erros que são de assinalar. Um deles, Isaltino Moraes estar presente na candidatura de Gouveia Melo, quer dizer, é um erro tremendo. É um erro tremendo, quer dizer, se é com estas pessoas que o Almirante Gouveia Melo quer chegar a Presidente da República, é um erro, quer dizer... Diria o mesmo sobre Rui Rio? Em situações diferentes, não acho que o Rio seja comparado a Isaltino Moraes, mas a presença de Isaltino Moraes Sim, também não queria comparar, é um mau sinal. Tem a ver com a questão da justiça. O Isaltino Moraes não tem que ver com ter ganho ou não ter ganho. O Isaltino Moraes foi condenado por desviar dinheiro em seu proveito próprio. Não é um bom sinal. Rui Rio representou o pior que o centro-direita tinha, que é vender-se ao centro-esquerda, que é um líder do PSD vender-se, entre aspas, politicamente, ao Partido Socialista. E, portanto, quando Gouveia Melo traz estas pessoas para a praça pública, não está a prestar um bom serviço à mudança e à ideia de que é suprapartidário. Quer dizer, então um candidato que quer estar acima do sistema, mas traz Rui Rio, provavelmente um dos rostos mais visíveis do que foi o mau sistema, e com maus resultados, para a frente de uma candidatura não é um bom sinal. Agora, estamos ainda numa fase inicial. Eu também acho que os candidatos ainda podem fazer correções e podem corrigir o rumo. E, de facto, há coisas... Eu de Marcos Mendes já não espero muito, honestamente. Marcos Mendes é aquilo, e ao menos nós sabemos o que é. Marcos Mendes é o montenegrismo. Marcos Mendes é o representante do governo. E mais nada. É só isso. Foi muleta do governo enquanto era comentador. Fez várias críticas ao governo. Bom, Vítor, se compararmos com o que fez aos outros governos, meu Deus. Mas Marcos Mendes foi... Para sermos justos, no último ano fez várias críticas. Marcos Mendes foi o representante de Luís Montenegro. E é o representante de Luís Montenegro. E só lá está porque Luís Montenegro quer. Porque senão não era certamente Marcos Mendes o escolhido. É porque fez um acordo com Luís Montenegro para ser candidato. É péssimo. É péssimo. Do que depender de mim não ganhará, nem do Chega. E acho que é um péssimo candidato. Portanto, o António José Seguro é uma pessoa que eu conheço.
é um homem que eu acho que tem algum caráter e acho que tem, enfim, acho que tem caráter, honestamente. Agora, é um candidato que o Chega nunca poderia apoiar porque está nos antípodas do seu pensamento. Do seu discurso, com essas críticas tão vigorosas a cada um dos 3 candidatos que já são conhecidos, dificilmente algum deles terá o apoio do Chega. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver, a única possibilidade é o Gouveia Mel. Vamos ver como é que as coisas. Mas eu nunca gosto de dizer a única possibilidade. Agora, quero deixar. Não, quer dizer, você acabou de dizer que não votem em Luís Montenegro, perdão, em António José Seguro, nem em Luís Marques Mendes, quer dizer, só sobra Gouveia Mel. Mas eu gostava de perguntar o seguinte. Então, mas deixa-me só dizer isto e depois fará essa pergunta, se me permite. Sim, força. Quero deixar esta garantia ao país e aos nossos eleitores, que eu sei que estão preocupados, porque eu venho muito sobre este tema. Se estes vetores que eu lhe referi, do combate à imigração, à corrupção, o estar acima dos interesses do sistema, não forem assegurados, o Chega não só terá uma candidatura própria, como arrisca que seja eu a protagonizar essa candidatura própria. Porque nós não brincamos com os nossos temas. O país não está à venda. Portanto, o André Ventura ainda pode voltar a ser candidato. Ou levam a sério a mudança que o país quis transmitir no dia 18 de maio, de ter que haver uma mudança no país, temos que cortar no desperdício e no descontrole financeiro em que estamos, queremos cortar a sério com a corrupção, ou então o Chega terá o seu próprio candidato, seja o André Ventura ou outro candidato. Que a palavra do Presidente sobre esses temas é muito importante. Que a ação do Presidente é mais no sentido do estímulo e da palavra, não da decisão. Agora, também não quero deixar... Mas eu gostava só de fazer... Agora deixa-me fazer a pergunta. Só dizer isto. Já lhe deixei dizer. Agora, não compreendo muito bem como é que se pode dizer que se quer combater a corrupção e ter Isaltino Moraes ao lado. Isso é que não compreendo. Mas eu gostava que comentasse algumas das declarações que o Gouveia Mel fez esta semana na entrevista que deu à TVI, em que ele disse que não permitirá que André Ventura se junte às suas comitivas. Disse ainda que o André Ventura se situa no outro extremo do espectro político com quem não tem afinidade. Isso, de alguma forma, decepciona-o? Vamos lá ver. O Almirante Gouveia Mel tem todo o direito, como cidadão e candidato, a pensar diferente do André Ventura. Ainda bem que é assim em democracia. E ainda bem que o próprio Almirante Gouveia Mel diz que, mesmo pensando diferente do André Ventura, eu dar-lhe a posse como Primeiro-Ministro de Portugal, se chegar a essas condições. Não ouvimos isso de outros candidatos. E não ouvimos isso... Enfim, sim, mas quem escolhe o governo, na verdade, não são os presidentes. Os presidentes não meiam, mas quem escolhe são os portugueses. Não, mas é importante que, se os portugueses votarem no Chega maioritariamente, que o Presidente da República não seja uma força de obstáculo. Eu acho que isso o Almirante Gouveia Mel deixou claro, que se o Chega ganhar, o André Ventura, ou quem for o Presidente do Chega, será Primeiro-Ministro. Tanto que usa a expressão, eu darei posse a André Ventura como Primeiro-Ministro de Portugal, caso esse momento chegue. E, portanto, também temos que registar isso. Eu desvalorizo, honestamente, mesmo, a questão do André Ventura se juntar ou não às comitivas. Ok, desvaloriza, já percebemos. Mas deixe-me só explicar porquê. Sim. Eu não levo as coisas pessoalmente. Não é importante eu estar numa comitiva ou noutra. O que me interessa num candidato presidencial não é nem que ele goste de mim, nem que ele me queira nas comitivas ou fora delas. Eu não preciso que ninguém me queira em comitivas. Eu gosto que os portugueses me queiram ao pé de si. Não é que ninguém mais queira. Que os portugueses comuns me gostem de me ver seu representante. Não preciso que ninguém, de elites ou de sistema, goste de me ver ao pé dele. Mas eu não tomo decisões políticas com base no que as pessoas dizem de gostar mais ou menos de mim. Se for bom para o país, pelo programa político que é apresentar. Se não for bom para o país, não tomarei. Nós estamos mesmo a terminar, temos 3 minutos. 3 minutos, e são 55 minutos, não são 10 minutos. Nas últimas eleições autárquicas, em 21, o Chega elegeu 19 vereadores, mas não ganhou qualquer Câmara. Foi o 4º partido, atrás do PCP. Daqui a 3 meses, o Chega, que agora é o líder da oposição, corre o risco de facto, voltar a ser o 3º ou mesmo o 4º partido? Em cada eleição, todos corremos riscos. Eu não sou de fazer festa antes das coisas acontecerem. Mas digamos, é um desafio difícil hoje, para o Chega. É um desafio difícil, mas se olharmos hoje, de facto, para o país, não é esse o cenário expectável. O Chega venceu o sul do país praticamente todo. Praticamente. Mas conta, por exemplo, há 3 ou 4 sítios onde acha que o Chega tem hipótese de ganhar? Do Setúbal, o Chega venceu, mas mesmo no centro e norte do país... Mas câmaras, estou a falar agora de câmaras. Eu vou lá agora, mas mesmo no centro e norte do país, o Chega teve um grande resultado. O Chega elege 9 deputados no Porto, no distrito do Porto, que tradicionalmente até era um distrito mais difícil. Portanto, o Chega está a apostar em ganhar câmaras, está... Nós já temos centenas de autarcas, é importante que as pessoas saibam isso. Em assembleias municipais, de freguesia e vereadores. São 19, também não são centenas. Não, e de deputados municipais por todo o país e membros das jurisdições são autarcas também. Não é? Da governação agora, o Chega, segundo todos os dados indicam, vai ganhar câmaras. Mas não é por isso que nós nos movemos. Todos os dados nos indicam que podemos ganhar câmaras, em zonas onde fomos mais votados. Também pode acontecer...
Mas tens já identificado Também pode acontecer. digamos, os municípios onde Vítor, acham que pode essa acontecer possibilidade é maior. ganharmos em câmaras no Distrito do Porto, onde não ganhamos agora, e perder em algumas no Distrito de Setúbal, onde ganhamos agora. Portanto, porque as pessoas distinguem o voto, consoante o candidato, consoante a situação política, etc. Há vários presidentes em fim de mandato, esse é um ponto também importante, e há uma garantia que lhe quero dar. O Chega vai a estas eleições autárquicas para fazer um furacão de transformação autárquica, que é ganhar câmaras, mas não só ganhar e influenciar a governação onde não puder ganhar. E desenganem-se os que acham que o Chega vai entrar em coligações para isto ou para aquilo. O Chega vai com o seu nome, com a sua marca, procurar ganhar eleições, procurar ganhar câmaras. Olha, Sintra, por exemplo. Sintra é o segundo concelho. Sintra é uma aposta que o Chega Sintra é o acredita segundo que pode concelho. ganhar. Sintra é o segundo concelho mais populoso do país. E o Chega ganhou o concelho de Sintra. Ganhou mesmo, não ficou perto de ganhar, ganhou. Foi o partido mais votado. Podemos ganhar a Câmara de Sintra, estamos a apostar nisso. Já em Oeiras, que há pouco foi referência a Isaltino Moraes, o Chega foi também podemos. Onde teve menos votação. Iremos à luta à mesma, ganhe Isaltino Moraes ou não. Olha, nós na Madeira, penso que até falei consigo sobre isto, o Chega derrubou um governo na Madeira por suspeitas de corrupção. Até teve menos votos, apesar de ter tido um resultado honroso. Com certeza, mas eu não vendo as minhas convicções por votos. Eu manterei a minha luta contra a corrupção até ao último dia da minha carreira política. Ganha ou perca. Nas legislativas ganhamos. Vai haver outras que vamos perder. Porém, nas autárquicas, a sua expectativa é que, de facto, haja aqui um crescimento do Chega que seja, digamos, paralelo com aquilo que aconteceu nas legislativas. Quando chegar ao fim, o que eu quero é que digam assim, mantiveram-se firmes sempre que se tiveram que manter firmes na luta contra a corrupção. A expectativa nas autárquicas é a mesma. Nós sabemos que o mundo autárquico está inundado de corrupção. Nós vamos procurar ganhar para mostrar ao país que é possível governar câmaras no Sul e no Norte sem corrupção, sem compadrio, sem interesses instalados. E esse é o desafio, diria eu, do partido nos próximos meses. Porque não haja dúvida, as câmaras que o Chega a ganhar vão estar sob escrutínio absoluto e bem. E bem. Porque o Chega tem que dar ao país mostras de transparência e de governação diferente. Portanto, se me perguntar assim, acha que o Chega vai ser o partido mais votado nas autárquicas? Eu só se lhe mente isso. Não lhe faço essa pergunta. Não me perguntar. Eu não acredito que seja, porque sei que o... Mas também achava que podíamos ser segundos, e fomos. Mostrámos que podíamos ser, e que fomos, e ficámos em segundo lugar. Eu não acho que o Partido Chega consiga, nestas eleições autárquicas, derrubar uma série de interesses autárquicos que já estão instalados. Acho que é difícil, vamos lutar por isso, mas é difícil. Mas acho que o Chega pode tornar-se o segundo ou terceiro partido autárquico português, com muitas câmaras e com muita responsabilidade. É por isso que vou lutar e é esse esforço que vou fazer. Depois, então, teremos tempo de avançar para as presidenciais. André Ventura, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. A grande entrevista pode ser vista aqui na RTP3, na RTP1 e na RTP Internacional, em horários diferentes. Fica disponível em RTP Play e pode ser escutada nas diferentes plataformas de podcast. A todos, muito obrigado. Eu regresso na próxima semana.